E aí pessoal, solta o som no ar, eu sou Breno Saad e no programa de hoje vamos conhecer o DJ, produtor musical e beatmaker Mask no Beat, que trocou várias ideias com a gente de seus processos de produção, carreira e futuros lançamentos. Tempos que a vida diz que tudo tem um fim. São vários ponteiros que pararam pra fluir. São as minhas vivências que fizeram eu seguir. Tampei os meus ouvidos, no silêncio renasci. Tempos que a vida diz que tudo tem um fim. São vários ponteiros que pararam pra fluir. São as minhas vivências que fizeram eu seguir. Tampei os meus ouvidos, no silêncio renasci. Mask no Beat é morador do bairro Taboazeiro, em Vitória, e possui mais de 4 anos de carreira musical, inovando a sua vertente, colaborando com a evolução do trap funk. Recentemente lançou seu projeto denominado Ritmada Diferente 2.0 e vem se destacando cada vez mais no cenário musical, passando por grandes eventos capixabas como o Beco das Pretas, além de dividir o palco com grandes nomes da música nacional, como Raikás, Costa Gold, Felipe Ret e outros. Para a gente começar a falar sobre a minha história, sobre eu, a gente começa lá em 2009, no bairro de São Pedro, Ilha das Caieiras, onde eu participava de um projeto chamado Secais. Era um centro de desenvolvimento cultural, onde rolava várias oficinas, várias atividades. E nesse meio eu me inseri lá, mas na época eu ainda era b-boy. Começava a dançar break, fui conhecendo o elemento hip hop através da dança. E em meados de 2000, já no finalzinho para 2010, eu comecei a fazer uma oficina chamada Letra e Rima, salve a Dito, que é o nosso mestre que estava dirigindo essa oficina, onde ali eu tive o conhecimento e contato com o hip hop na parte da produção musical, beat, letra e rima, e aí eu comecei a fazer umas músicas. Entrei na música primeiro, onde a gente começou a surgir o alter ego Slam MC, que dali a gente começou a gravar umas faixas, alguns trampos, e em 2012 eu fiz o meu primeiro show, assim, de nível nacional, com o Felipe Ret e o Nocivo Solon, na área verde, a convite do meu amigo Wilson Rocha, que foi um dos representantes que estava com a gente. E dali pra gente, a gente começou a andar bastante, começamos a trilhar bastante. E aí o Mask no Beat, ele surge através de um coletivo, de um evento chamado Beco das Pretas, que foi ali que surgiu, né? A gente começou a aparecer e propagar. Mas antes disso eu toquei num evento chamado Tribos, que acontecia todo final de semana num quiosque na Curva da Jurema. E ali eu comecei a fazer esses primeiros passos do DJ, onde eu tocava uma música mais trap, um bass, alguma coisa do tipo, até eu me vincular e fortalecer o meu vínculo de DJ, para a gente conseguir chegar aqui até hoje. O processo de produção musical, ele é muito aleatório e muito prático. Você chega até a mim e vamos fazer uma música? Beleza. Traga suas referências, traga suas ideias e a gente vai sentar no estúdio, vamos trocar uma ideia. Muitas das vezes aquelas referências que você traz, para mim eu utilizo, mas aplicando o que a gente brinca que é o tempero do Mask no Beat. Que é pegar aquilo que você tem, não copiar e nem fazer igual, mas de uma forma que seja próxima ao que você quer. Colaborar com o Trap Funk no Espírito Santo, a gente brinca e a gente intitula uma frase às vezes que gera até uma polêmica, que o Mask no Beat é o Trap Funk do Espírito Santo. A gente ainda não conseguiu vincular ou identificar alguém que tenha chegado nessa vertente como a gente está vestindo e carregando. E o Trap Funk ele nada mais que a junção de uma batida de hip hop com alguns elementos do funk, ou muitas das vezes algumas batidas de trap com algumas vozes de funk. Esse é o padrão. Mas o Mask no Beat ele vem diferente. Ele vem num tamborzão de funk mais 150 BPM, com algumas vozes aleatórias que seja do funk, alguns elementos que sejam voltados ao hip hop também, juntando um pouco do elemento do Miami Bass, um pouco do elemento do Afrobeat, um pouco do elemento do Afrofunk, tudo isso para gerar o trap funk do Mask no Beat. Hoje, o Mask no Beat a gente produz alguns artistas, mas tem um artista específico que é fixo, porque também o Mask no Beat ele também tem uma produtora musical chamada 206 Record, e nessa produtora a gente tem esse artista chamado Seca Salsa. É um artista da região de Grande São Pedro, que trabalha alguns gêneros do trap, do plug, do Detroit, do drill, e é uma coisa muito simples também, aquela mesma questão que a gente fala, traga a referência, que a gente estuda aquela referência, e de uma forma que aquela referência seja aplicada dentro do conceito do Mask no Beat também. Fora outros artistas que a gente já entrevistou também, que a gente já entrevistou não, apresentou e produziu, M. Alves, Jefim Faraó, L. Coach, tem vários, uma gama que a gente deixa disponível para a galera olhar também. Hoje a minha maior referência é Alcione, é uma das referências que eu mais escuto. Escuto também Joe Cole, Travis Scott, música brasileira, tem o Papatinho que é uma das referências, WC no Beat, dentre outros.
Então, produzir o clipe do New Wave foi uma parceria com a produtora de audiovisual Sem Corte. Essa faixa foi uma faixa que ela é colaborativa com o CK, que é uma faixa que é do álbum dele, a convite dele. Eu fiz essa participação em um período que o Mask no Beat ele não estava gravando mais voz. A gente estava focado mais na produção musical e por ser um amigo próximo e já companheiro de carreira, a gente fez essa música numa madrugada em casa, trocando uma ideia. E surgiu esse conceito do trap, do plug que ele já fazia, que eu não conhecia. E numa brincadeira à parte, ele meio que me desafiou a fazer um estilo que ele faz. E aí eu entrei em contato com o Sem Corte, pra gente fazer uma parceria de audiovisual. Ele elaborou todo o cenário, a gente gravou lá em Cariacica, próximo ao estádio Kleber Andrade. E aí surgiu essa parceria de clipe. E a gente preferiu gravar no último andar desse prédio. A gente fala que quando a gente foi subir, o prédio estava muito escuro, a gente tinha umas lanterninhas de celular que no meio do caminhão a lanterninha descarregou. E a gente foi subindo. E aí ao chegar lá, eu achei que não me afetaria a altura, mas ao ver, e uma cena específica que é uma parte do prédio que é aberta e a gente consegue visualizar em todo o estádio de cima, e eu tive que ficar numa cena bem próximo desse vão, e ali eu contando os segundos para poder sair dali, para perna suando, todo suado, meio que com medo daquela altura, para poder sair e fazer essa cena. Muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. New everyway, muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. Ela é fluente tipo Rio, o Nilo tá toda molhada. Gosto do estilo de rima perversa, tetos no mercado. Ando preocupado com as contas e eu não volto pra casa. Não volto. Ela me liga dizendo saudade, mais de 2 horas eu busco em casa. Dentro do estúdio, lançando hit, fit com o Messi, enriquece minha conta. Mano, desculpa, seu nível é baixo, sua inveja aumenta minha conta. Saldo negativo nunca mais terei, faturando alto que eu nunca sonhei. Entre as pernas dela me chame de rei, ser capa do plug me chame de CC, yeah. Drop on new everyway, yeah. Drop on new everyway, bitch. New everyway, muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. New everyway, muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. Olha, eu tô bem, mas que tá bem. Fiz essa batida pra dupar na wave. Sigo no silêncio, pulo esse beat pra deixar mais lento o talento que você procura. Cê tem olho, já passa das 8. Caixa no bolso, firma sem tempo. Tem espaço à frente sem olhar pra trás, que a meta é certa. Seca aqui a Sônia, os haters se ferem e a bala certa. E o everyway pega o espaço que acerta. Notas multiplica que a divisa vem completa. E o everyway pega o espaço que acerta. Notas multiplica que a divisa vem completa. E o everyway, muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. E o everyway, muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. New everyway, muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. New everyway, muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. Muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. New everyway, muito sós congela o espaço. Ela deseja meu quarto, sempre fumando do caro. Olha, eu tô bem, mas que tá bem. Fiz essa batida pra dupar. Por a gente ser artista 100% independente, não ter suporte, não ter patrocínio, não ter empresário, a gente faz aquele papelzinho de formiguinha, bate na porta, olá, eu sou o Mask no Beat, posso mandar um e-mail para vocês sobre meu portfólio. E nessa época eu tive contato com um evento chamado Espírito Rap. Ele era feito pelo Diego Lorenzo,
E aí eu fui mesmo na cara, na coragem, mandei uma mensagem, mandei um contato para ver se a gente conseguia acessar. E aí logo depois que a gente fez esse show com o Felipe Ret, a gente começou a acessar mais os shows e a gente fez esse com o Nocivo, com o Costa Gold e entre outros, nessa cara e coragem mesmo, porque a gente acredita e a gente tem que ter espaço. Se a gente não corre atrás, a gente não consegue. E foi uma experiência incrível, incrivelmente incrível. Na época, no nicho que a gente estava, na vibe que a gente estava e no tamanho de artistas que a gente se colocava por ser pequeno, tá dividindo o palco com esses artistas grandes foi um divisor de água. É bem difícil, se você não persiste, se você não insiste, não consegue. Que é bem difícil. O cenário capixaba em si, em todos os aspectos musicais, é bem difícil. Que não deveria ser. O próprio estado, a própria cultura, a própria população capixaba, que às vezes, muitas das vezes, preferem valorizar um artista de fora do que um artista local. Não estou generalizando na frase, falando que são todos, mas uma boa parte, que isso dificulta o acesso de alguns artistas capixaba. Um exemplo, sempre quando tem um show de um artista nacional no nosso estado, automaticamente o nosso estado faz o quê? Chama um artista do estado para abrir o show do artista de fora. No meu ver, eu, como artista capixaba, eu inverteria essa frase. Eu inverteria esse conceito e valorizaria mais nosso estado do que eu precisar trazer um artista de fora para gerar um quantitativo de público para que um artista capixaba possa se apresentar dentro do próprio estado. Esse clipe foi um clipe muito aleatório. Em contato com meu parceiro Tavinho lá de São Paulo, que tem um projeto Campo Sonoro, ele fez um convite, abriu uma seleção de alguns artistas para fazer algum clipe. E aí, uma semana antes, eu fui, liguei o computador, fiz esse instrumental. Literalmente, me coloquei na frente do microfone, coloquei um fone de ouvido e fiz um freestyle. Aonde saiu essa música, mandei para ele curtiu o som. E a gente foi gravar um clipe ali no bairro de Fátima, que é o local, o cenário fixo, onde tem um grafite exposto do artista Flicore. Foi muito legal, foi tranquilo, uma coisa rápida, mas a gente também não esperava a repercussão desse clipe no momento também que eu não estava gravando a música. Tempos que a vida diz que tudo tem um fim. São vários ponteiros que pararam pra fluir. São as minhas vivências que fizeram eu seguir. Tampei os meus ouvidos, no silêncio renasci. Tempos que a vida diz que tudo tem um fim. São vários ponteiros que pararam pra fluir. São as minhas vivências que fizeram eu seguir. Tampei os meus ouvidos, no silêncio renasci. Me lembro de quando era só moleque. Muitos sorriam das minhas vertes só porque não tinha cash. Eu andava sozinho pelos cantos da creche, sempre sorrindo sem estresse, sem mais nem menos ou mais por mais. Muitos diziam que os planos só iam pra trás. Ofensas e frases são muitos detalhes de folhas e cartazes. Uma cena de briga, que frio na barriga. Senti a batida, foi uma leve brisa. Caçadores de emoções, caçadores de ilusões, tudo isso tá fazendo sentido. E eu confesso que agito, mas no fundo me complica. Eu tô vivendo sem entender qual é o motivo. Caçadores de emoções, caçadores de ilusões, tudo isso tá fazendo sentido. Eu confesso que agito, mas no fundo me complica. Eu tô vivendo sem entender qual é o motivo. São barras e barras, detalhes e detalhes. São barras e barras, detalhes e frases. Muitos fazem várias preces pra dizer que não. Muitos vivem o tormento, mas não dizem não. Várias cenas de desastre na televisão, tão culpando várias vidas sem pedir perdão. Muitos fazem várias preces sem dizer que não. Muitos vivem o tormento, mas não dizem não. Várias cenas de desastre na televisão, tão culpando várias vidas sem pedir perdão. Eu sei que isso tudo, pra muitos são flores. São muitos amores, repleto de dores. Eu sei que isso tudo, pra muitos são flores. São muitos amores, repleto de dores. Então, o Ritmada 2.0 é o projeto que o Mask no Beat ele vinha preparando há um ano, que é ali onde ele mostrou um pouco do conceito do trap funk que ele ia mostrar. Nesse em si, teve um artista capixaba chamado Salt Boy, onde ele disponibilizou algumas faixas pra gente. Só que as outras faixas são mais vozes de que a gente consegue acessar as capelas pela internet,
os Havaianos, a MC Drica, que ainda a gente não conseguiu que essas faixas acessem a eles. Mas como a internet disponibiliza conteúdos para os DJs poder fazer os trabalhos de remix, facilitou o acesso a essas capelas. E aí dando ênfase a esse artista Salt Boy, que é capixaba, que fez uma faixa exclusiva. Então, a gente vai lançar um álbum chamado Barraquinho Pra Baixo, volume 1. E esse é o conceito onde o Mask no Beat conseguiu reunir vários nichos, vários conceitos de produção musical para realmente eu conseguir inserir o trap funk, que é aquela junção do Miami, do Afrobeat, do Afrofunk, do hip hop classic dentro do trap funk. Sobre outras coisas que está acontecendo no Mask no Beat, a gente está aí concorrendo a alguns prêmios também. No final, se eu não me engano, acho que no final do ano também o Mask no Beat ele foi contemplado a participar do Duelo Nacional de MCs, onde teve uma seleção com vários DJs do Brasil e a gente conseguiu, dentro do Espírito Santo, estar dentro dessa seleção onde a gente vai participar, vamos ser representante do estado, junto com o Chapola DJ. E shows a gente está conseguindo cumprir algumas agendas que está vindo bem legal, está sendo bem bacana esses eventos que está sendo, e a gente está conseguindo entrar num espaço que há um tempo atrás a gente não conseguia participar e entrar para levar o nosso trabalho. Então, a gente está disponível no Instagram, @masknobeat, ou também Produção MSK, onde que é o contato que a gente deixa para poder marcar show, mandar mensagem, alguma coisa do tipo. Spotify, Deezer, iTunes, todas as plataformas digitais a gente está presente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todas as pessoas que acreditam em estar presente com o Mask no Beat. Não deixar de dar esse salve para minha produtora Carol, que é uma das responsáveis, está sempre movimentando, está sempre levantando o Mask no Beat, está sempre fazendo isso. Se não fosse ela, o Mask no Beat não seria o que é hoje. E esse foi Mask no Beat aqui no Solto Som. Muito obrigado por sua participação e sucesso na sua caminhada. E agora, infelizmente, vamos encerrando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!